Bem, pessoal, então só para a gente encerrar esse material, aqui tem mais dois exemplos de consultas utilizando álgebra relacional. Tá? Nesse primeiro exemplo aqui, a gente quer recuperar o nome e o endereço de todos os funcionários que trabalham para o departamento de Research, departamento de pesquisa. Então, o primeiro passo aqui foi fazer uma seleção dos funcionários que são desse departamento, utilizando o nome do departamento como filtro, certo? Aí, tendo isso, a gente armazenou isso numa relação temporária aqui, e aí tendo isso, a gente pode juntar essa relação temporária com a relação employee, tá? Utilizando o número do departamento como condição de junção. E aí, quando a gente faz essa junção, a gente vai ter todos os dados dos funcionários que trabalham nesse departamento. E aí depois a gente tendo todos, a gente vai projetar só os atributos que a gente tem interesse nesse último passo aqui e colocar nessa outra relação, que é a relação resultado. Nesse segundo exemplo, a gente quer recuperar os nomes dos funcionários que não têm dependentes. Então, a gente primeiro recupera todos os SSNs de empregados. Então, a gente vai ter uma relação com um único atributo aqui, SSN. E aí, vão ter todos os atributos aqui. Aí, todos os SSN desse atributo. Aí, depois a gente vai projetar só os SSNs dos funcionários que têm dependente, ou seja, lá na tabela, na relação dependente, a gente tem uma coluninha lá que é SSN, que é o SSN do funcionário, né, responsável por essa pessoa. E aí, feito isso, a gente vai ter uma outra relação intermediária aqui, tá? Essa é aquela all amps e essa é aquela relação amps with, essa aqui, with. Ou seja, aqui a gente tem o SSN desses funcionários que têm dependentes. Veja que a gente renomeia aqui, ó, nesse passo aqui a gente está renomeando. A gente projeta o SSN, mas renomeia depois para SSN. E aí a gente vai ter duas relações, ambas só com um atributo SSN. E aí a gente faz uma subtração aqui. A gente faz uma menos a outra, uma operação de diferença. E aí a gente tendo todos, subtraindo os que têm dependente, a gente vai sobrar, vai restar aqui para a gente os que não têm. Tá? Aí são os without. E são esses últimos aqui. E aí a gente coloca nessa relação intermediária. Aí o que acontece? A gente tem, na verdade, vou apagar aqui, vou limpar. A gente tem uma relação, é o que a gente tem agora, uma relação que tem o SSN aqui dos funcionários que não têm dependentes, mas só o SSN, a gente quer projetar os nomes. Aí como é que a gente faz isso? A gente precisa trazer os demais atributos aqui dos funcionários. Aí, como essa relação que a gente está aqui, essa relação intermediária aqui, ela tem um atributo SSN e lá na tabela employee esse atributo também tem esse mesmo nome, SSN, a gente pode fazer essa junção natural. Tá? Então, fazendo essa junção natural aqui, ó, essa junção natural, a gente vai ter o efeito de trazer todos os atributos da tabela de dependente e juntar com SSN. É esse o efeito prático dessa junção. Tá? Aí, né, como a gente falou na junção natural, quando a gente estudou junção natural, a gente não vai ter uma duplicação, não vai ter SSN aqui outra vez, a gente vai ficar só com uma coluna chamada SSN. Então o efeito é exatamente esse aqui. A gente vai como se a gente trouxesse todos os atributos de lá de employee.
E aí, tendo todos, a gente projeta aqui, ó, só os que a gente tem interesse, que, né, o último nome, o primeiro nome, coloca nessa outra relação aqui. Aqui a gente tem os mesmos exemplos, as mesmas consultas, só que feitas de forma através de uma única expressão, tá? Sem ser daquele formato procedural que a gente utilizou no slide anterior. Mas é exatamente a mesma coisa, só que como uma expressão única aqui. A gente tem aquela seleção, a gente tem a junção, aqui a gente tem a junção natural, a gente tem a projeção, a gente tem renomeação, e aí a gente tem o mesmo efeito, o mesmo resultado, e tem a subtração aqui, e tem o mesmo resultado da consulta anterior. Então, dando os créditos do material que a gente usa, o livro que a gente utiliza e os slides são baseados também nesse livro, que é Fundamentals of Database Systems, né, do El Masri e o Nawat. Esse material, esse assunto de álgebra relacional, ele está no capítulo 8, só que o capítulo 8 ele também inclui o cálculo relacional, que a gente ainda vai ver, tá? Aí vocês vão estudar só uma parte desse capítulo, mas assim que terminarem de estudar o assunto teórico, vocês precisam fazer os exercícios, porque se não fizer os exercícios, não vai conseguir de fato entender as diversas situações, as diversas formas de a gente estar explorando a álgebra relacional. Ok? Então, nos próximos vídeos a gente vai começar a estudar o cálculo relacional. Para então, tendo essa base da álgebra relacional e do cálculo relacional, a gente partir para o nosso estudo de SQL e fazer as implementações práticas dos nossos roteiros. Aí, como vocês já vão ter uma base da álgebra relacional, é importante que tenha. Quando a gente for estudar SQL, eu não vou estar explicando de forma muito teórica, de forma muito conceitual, né, o que é que acontece, por exemplo, nas junções, junção natural, junção externa, porque isso já está discutido aqui. Então vai ser só um mapeamento de sintaxe, e aí a gente vai estudar também alguma complementação em SQL que a gente não viu em álgebra relacional. Mas o que foi equivalente, o que estiver incluído na álgebra relacional, a gente simplesmente vai mostrar como é a sintaxe em SQL e depois já partir para a prática. Ok? Então, até mais, pessoal.